Graça e paz, pessoal. Muito prazer, mais um vídeo aqui no canal Podcast do Avivamento. Esses vídeos que eu faço é para ter um avivamento. E o meu objetivo com esse canal que Deus me entregou há um tempo é basicamente o avivamento mesmo das nações. E esse canal aqui é com o intuito de chegar para o máximo de pessoas possíveis. Então, se você está gostando dos vídeos, se você gostar desse vídeo, compartilha, dá um like, se inscreva, ative o sininho, que é muito importante para mim e é uma forma de evangelizar também, você repassar a mensagem, certo? E esse canal aqui, Deus me entregou como um podcast do avivamento por conta que cada mensagem que a gente recebe, cada vídeo que a gente vê, cada palavra que a gente vê, cada fala que a gente fala, a gente tem o próprio avivamento. E o avivamento começa quando a gente tem o avivamento dentro de nós. Se você está assistindo esse vídeo porque você está buscando mais a palavra, você está querendo receber mais de Deus. E com isso, o avivamento está começando em você agora. E esse avivamento, não deixe só para você, compartilhe com o próximo, leve essa palavra que você está ouvindo aqui agora para os seus familiares, para os seus amigos, certo? Tudo que você ouve, tudo que você fala, pode ser a evangelização. Em Marcos 16:15 vai falar: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E Deus, ele me falou que eu ia levar o evangelho para multidões. E a cada dia mais ele tem concretizado isso, mesmo que eu tenha começado de pouco em pouco, porque o processo, ele não é tudo de uma vez. Você pode ter noção, quando você começa um trabalho, você começa no primeiro passo. É a cada passo que você vai dando, vai crescendo a escada e você vai melhorando. Então, essa palavra de hoje é uma palavra de incentivo para você não continuar, para você não desistir, você não ficar desanimado, porque tudo que você faz, não faça por pessoas, faça para Deus. Em Provérbios 16:3 vai falar: consagre ao Senhor todas as suas obras e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Então, cada vez mais que você faz pensando que é para Deus, seja no trabalho, seja na família, seja nas amizades, seja na igreja, seja ajudando o seu próximo, cada vez que você faz isso, pensando com amor, pensando no seu próximo, mais você tem a certeza que você está fazendo a coisa certa. Siga cada dia mais os passos que Jesus fez na terra. Se pergunte assim: Pai, Jesus faria isso que eu estou fazendo? Jesus faria aquilo? Jesus faria... O que ele faria diferente do que eu estou fazendo agora? E quanto mais você espalha o evangelho, quanto mais você permite ser usado pelo Espírito Santo, quanto mais você pede assim: Espírito Santo, comece a falar comigo. Espírito Santo, me constrange nos lugares que eu não devo estar. Espírito Santo, me leve para os lugares certos. Espírito Santo, retira as conexões erradas e traz as pessoas certas para mim. Espírito Santo, me tira dos lugares errados, não deixa eu fazer tal erro, não deixa eu pecar mais. Muda a minha mente, muda o meu ser, muda a minha sabedoria. E você vai pedindo assim para o Espírito Santo. Em João 14:14 vai falar: tudo que pedires em meu nome eu farei. Você pode estar com algum vício hoje, eu não sei se você está com algum vício, se você está com algum erro que você está querendo melhorar, mas peça para o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, quando você pede para ele, ele faz, tanto querer quanto realizar. Então, se você tem algum vício, fala assim: Espírito Santo, me tira esse vício. Faz eu querer fazer outra coisa no lugar, faz eu querer cuidar da minha saúde, faz eu querer trabalhar mais, faz eu querer cuidar mais da minha família. E quanto mais você vai evoluindo, em 1 Coríntios 13:18, se eu não me engano, vai falar que pelo Espírito a gente é mudado de glória em glória, de glória crescente. Então, cada vez mais que você fica próximo de Deus e você vai pedindo para o Espírito Santo te moldar, mais você vai sendo lapidado. Tem uma música que se chama Deus está te ensinando a ser forte. É assim: Deus está te ensinando a ser forte. E vai continuando, agora eu não lembro a letra. Mas cada momento é um aprendizado, é um ensinamento que você está vivendo. Não encare um dia como apenas um dia, porque esse mundo é passageiro, a vida é passageira. Em Eclesiastes 3 vai falar que tudo há um tempo, debaixo do céu e da terra. Então você vai morrer um dia. Quando você chegar lá no céu, Deus vai te perguntar: o que você fez em prol do reino dos céus? Quantas almas você resgatou? O que você fez? Porque tem duas coisas:
tem os céus e tem o reino. Nos céus, Jesus morreu para perdoar os seus pecados e te ajudar a pecar menos. E quando você tem isso, quando você tem a graça, que é o favor imerecido, que Jesus morreu na cruz para perdoar todos os seus pecados e não apenas um, você entende que você tem a salvação não mediante por obras, que em Efésios vai falar, não é mediante de obras para que ninguém se glorie, é mediante a fé em Jesus Cristo, dele ter vindo, sido morto, humilhado, crucificado, cuspido, açoitado, morto, sepultado e crucificado para morrer pelos seus pecados, para que você não tenha morte, mas tenha a vida eterna nele, que ele é o pão da vida. Ele é os rios que jorram água de vida eterna, que transbordam. Quanto mais você entra na palavra, mais Deus começa a falar com você. E Jesus, ele nunca vai pedir para você vir perfeito. Ele vai vir para você pedir do jeito que você está, porque ele chama os pecadores, não os justos. Ele chama os pecadores, porque todos nós somos pecadores. Na palavra vai falar que não há um justo sequer. Então cada dia a gente vai melhorando. Para de culpar o seu irmão por estar errando, sendo que você também erra. Em Mateus 7, do 1 ao 3 vai falar: não julgueis para não ser julgados. À medida que você mede, você será medido. E no 3 vai falar assim: por que você está falando do cisco do seu olho enquanto você tem uma trave no seu? Resolva os seus problemas e foque em melhorar, foque em ser que nem Jesus. Jesus não julgava, Jesus não errava, Jesus amava, ele tinha compaixão com o seu próximo. Em Marcos 25, do 35 ao 42 vai falar: quando tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu estava nu, vocês me vestiram, quando eu estive preso, vocês me foram me visitar, quando estive enfermo, vocês foram me visitar. E os discípulos vão lá e perguntam: mas Jesus, como assim? Como assim? A gente nunca viu você com fome, nunca viu você com sede, ou piorou, a gente ter ido na prisão ou no hospital para te ajudar. Isso nunca aconteceu. Aí ele foi lá e falou: em verdade vos digo, quanto vocês fizerem a um desses pequeninos meus, a mim estarão fazendo. Então tudo que você faz para o seu próximo, você está fazendo para Deus. Então faça com amor. Amor. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E quanto mais você faz isso, mais você quer deixar os pecados para trás. E o versículo que eu anotei aqui para entrar com isso: Jesus, ele te chama como pecador, mas cada vez que você vai entrando na palavra de Deus, mais você vai deixando as coisas ruins para trás, mais você vai deixando os pecados para trás, os seus erros para trás, e mais você vai ficando mais parecido com Jesus. Em 1 Coríntios 15:34 vai falar assim: como justificados que sois, que a gente é justificado por Jesus, que a gente recobre o bom senso e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Declaro isso para a vossa vergonha. Porque isso aqui é um tapa na nossa cara. Isso aqui é pra gente ter vergonha na cara. Vergonha na cara. Eu estava conversando com minha família ontem no almoço em família. A gente se reuniu no domingo para almoçar. Aí eu comecei a implantar várias coisas na minha família sobre como se alimentar melhor. Eu falei: não, vocês têm que se alimentar melhor, vocês é corpo, vocês é templo do Espírito Santo. Aí meu irmão, ele é médico. Eu falei: rapaz, aí todo mundo foi falando: rapaz, nós temos que cuidar da saúde. Aí meu pai, ele sempre tá cuidando da saúde, né, ele tá fazendo a caminhada, aí ele incentivando também. Aí minha mãe não tava animada. Eu falei: não, mãe, tem que começar a caminhar. Aí eu fui falando assim nos dias, eles iam me perguntando, eu falando: não, tem que cuidar, tem que fazer o que tem que fazer. Aí a gente conversando assim sobre os erros, coisas que a gente tem que melhorar e tá melhorando assim, ou não tá melhorando ainda. Aí meu irmão, tá finalizando para formar para médica, ele foi lá e mostrou a foto de um remédio. Aí nós rachou muito sobre isso, que ele mostrou o remédio e era: tomar vergonha na cara, indicado tomar todos os dias logo pela manhã.
Ou seja, todos os dias a gente tem que tomar vergonha na cara e fazer o que tem que ser feito. Se você não está trabalhando, trabalhe. Se você não está cuidando da sua saúde, cuide. Se você não está se alimentando bem, se alimente. Faz 4 anos que eu não tomo refrigerante. E eu cortei agora também o energético e o café. Porque cafeína, eu já sou meio acelerado. E quando eu tomava energético, além de não conseguir dormir direito, eu ficava muito acelerado e meus pensamentos eles não conseguiam trabalhar da maneira certa. E energético faz muito mal para a saúde. E aí, em vez de pão, minha família inteira trocou por fruta, o café da manhã. E isso daí eu já estava começando a trocar faz uns dias, e minha mãe foi percebendo. Eu fui falando, não, por mim, trocava pão por fruta. Eu fui falando isso, até que ontem eu cheguei em casa e tinha trocado por fruta. Cara, eu fiquei tão feliz isso. Eu fui pedindo para Deus para mudar a mente da minha família, dos meus amigos. E a oração do justo tem... Qual que é o nome? Cara, eu esqueci agora desse versículo. Mas a oração do justo tem muito poder. Eu não vou lembrar o versículo certinho, mas é nesse contexto. Então, não pare de orar. Se você ora... tem um versículo que fala: se você ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para aquele monte, saia daí e mova ali para o rio, e ele moverá. E quanto mais a gente tem fé, mais a gente faz o impossível acontecer. Coisas que eu oro assim e Deus faz, e é tão impossível assim aos meus olhos, mas a gente serve, a gente é filho do Deus do impossível. Então peça para Deus para tirar os seus pecados, tirar os seus erros, e Ele vai tirar, e Ele vai te ajudar nisso. E outra coisa também, coloque prioridades. A vida é feita de prioridades. Prioridades, escolhas. Escolha o que tem que ser escolhido no momento para melhorar todas as áreas da sua vida: financeira, familiar, relacionamento, pessoal, mental, emocional, seja o que for. Veja palestras, leia livros, leia a Bíblia principalmente. Foque em melhorar todas as áreas. Caso precise de ajuda de especialistas, busque especialistas para cuidar da sua saúde, da sua mente, do seu corpo, da sua família, e vá atrás de fazer o que tem que ser feito. E olhe para o que você está fazendo que está te impedindo de estar na presença de Deus. Tem muitas pessoas no culto agora de domingo, falou bastante sobre isso. Tem pessoas que estão deixando Deus como segunda prioridade. Tem pessoas que vão lá e começam a jogar esporte e ficam jogando só esporte e esquece de Deus. Vai lá, começa a ter amigos e esquece de Deus. Vai lá, começa a fazer algumas coisas e esquece de Deus. Vai lá, começa a ver uma série e esquece de Deus. Leia a Bíblia, seja íntimo de Deus, peça para falar com você, converse com Deus o tempo todo como se fosse seu amigo. Fale, esteja na presença de Deus. Quando você está lá no seu trabalho, fala assim: pai, me ajuda nesse trabalho. Quando você estiver com a família, pai, me ajuda com a família. Você chama assim: família, vamos orar antes do almoço. Cara, quando eu comecei a fazer isso com a minha família, de orar antes do almoço, minha vida e a vida da minha família está mudando a cada segundo mais para a honra e glória do Senhor. Então, tenha prioridades na sua vida. Escolha as pessoas certas, as mesas certas para você se sentar, e as escolhas certas para mudar a sua vida, o seu ano, a sua família, as suas amizades, o seu ministério na igreja, e mude de vida em nome de Jesus. Agora, para finalizar, Pai, eu vim profetizar e declarar, Pai, um novo tempo para essa pessoa que está me ouvindo, Pai. Que o Senhor venha fazer transformações na vida dela, Pai. Eu declaro agora, Pai, uma nova vida, Pai. Eu declaro agora nova alegria, Pai. Eu profetizo e declaro agora no mundo espiritual uma transformação vinda do céu, Pai, para todos os teus filhos e filhas, Pai, que estão assistindo, e também para todos os seus filhos que estão perdidos no mundo, Pai. Que o Senhor venha resgatar essa pessoa a cada dia mais, Pai, que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha resgatar a família dela, venha resgatar os amigos, venha resgatar os conhecidos e desconhecidos. Espírito Santo de Deus, que você possa usar essa vida que está assistindo esse vídeo para levar o Evangelho como lhe convém falar. Anjos do Senhor, eu dou a ordem agora no mundo espiritual. Começa a trabalhar na vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter chegado até aqui no final do vídeo. Que Deus abençoe você, sua família, os seus sonhos, e que Ele te traga mais esperança a cada dia.
Deus abençoe e até o próximo vídeo.